Olá, caros colegas da página Serviço Social Brasil, dos cursos Ideia Criativa Cursos, do canal YouTube e demais pessoas que me acompanham pelo Instagram e outras redes sociais onde participo, no academia.com e vários outros sites onde meus artigos científicos têm sido publicados. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na página. E desculpem também pela minha ausência durante alguns dias que estive com problema, passando por um tratamento de saúde que foi necessário. Estou de volta aí para provocar os debates. Mesmo assim, continuei publicando aí alguns comentários na página e rendeu boas discussões aí. Então, eu gostaria de aproveitar essas discussões que renderam na página para estabelecer alguns pontos, esclarecer algumas ideias e também deixar aberto aí para vocês comentarem abaixo o que é que vocês pensam das afirmações que eu estou fazendo, inclusive no título deste vídeo, tais como agressão, violência e ódio, são as três palavras que eu coloquei aí para apresentar a discussão desta noite. Agressão, violência e ódio. Muito obrigado, Cibele, Lúcia, todos vocês. Estou de volta aos poucos ainda, né? Lentamente, pegando um pouco do embalo aqui ainda, mas graças a Deus está tudo bem. Então vamos lá. A educação doméstica, ela nem sempre foi o que é. No Brasil, principalmente, ela acabou sendo alimentada por dois fatores e também nos outros países fora do Brasil por dois fatores. O princípio da educação baseada no castigo físico, ele vem da escravidão e tem fundamentação numa interpretação errônea e equivocada das escrituras sagradas a respeito de dos textos bíblicos. Então, no caso especificamente, a religião cristã, o cristianismo, que segue ao que está escrito na Bíblia. Então, são dois princípios estabelecidos diferenciadamente, mas que têm bases comuns, porque aquilo que foi praticado também na época da escravidão foi, a maior parte dela, justificada com textos bíblicos, né? Tanto na Europa quanto no Brasil. Os países que mais demoraram os seus períodos de escravidão, que não utilizou a escravidão apenas como sinônimo de vencido na guerra, como foi o caso dos países da Ásia Menor e da Ásia Total e da África, os países europeus e os países latino-americanos que se basearam no cristianismo para defender, e de toda a América, na América Central também, para defender a escravidão, tinham por princípio ideológico as Sagradas Escrituras. É claro que é uma interpretação errônea. Mas para a gente entender o contexto histórico de como se formou a ideia, a ideologia de que a criança aprende apanhando, nós precisamos entender o período da escravidão, precisamos entender que as crianças dos senhores da Casa Grande não apanhavam. Quem apanhava era a criança do escravo. Que o filho do senhor da Casa Grande, mesmo depois de adulto, se cometesse algum erro, ele acabava transferindo a culpa para o escravo, e o escravo era quem apanhava. E se a gente acompanhar essa ideia do castigo físico, mesmo dentro dos impérios, dos reinos, na época das monarquias, também vamos entender que a perspectiva do castigo físico era mais uma vingança do que de fato educação. Em tese, historicamente, se a gente estudar o materialismo histórico dialético, desde quando se pode alcançar e entender o princípio do castigo físico na educação de pessoas, e aí quando eu falo de pessoas, eu abro o leque um pouco para além de crianças e adolescentes, eu levo também para o adulto, porque ele foi mais utilizado para educar adultos do que para crianças. Com o tempo, o adulto não aceitou, parou-se de utilizar o castigo físico com o adulto. Se rebelou, a escravidão foi interrompida, os princípios religiosos tiveram que mudar, o princípio da eugenia, porque o castigo físico era uma forma de separar, segregar, através do entendimento da eugenia, quem merecia apanhar de quem não merecia apanhar. Então o castigo físico, ele primeira coisa que você entender do castigo físico na educação, e agora eu estou ampliando o leque, é que ele é racista. Ele é eugênico.
Então ele foi criado pelo princípio da eugenia. Você merece apanhar porque você é negro. Você não merece apanhar porque você é branco. Você merece apanhar porque você é índio. Você não merece apanhar porque você é branco. O branco não merecia apanhar. O primeiro princípio é esse. O segundo princípio é o princípio do crime, no castigo físico para pessoas. Você merece apanhar porque você é criminoso. Você não merece apanhar porque você é do bem. E às vezes ser do bem significava ser branco e ser criminoso significava ser negro. Então aí nós estamos lá no início de tudo, no princípio da eugenia. Aí a gente pega então o princípio da escravidão para entender esse processo. Nos países árabes, nos países asiáticos, havia uma guerra, país A contra país B. O país A escravizava o país B, vencendo a guerra por um período de tempo, de acordo com as leis daquele país, às vezes era de 7 anos, de 13 anos, de 15 anos. Findo esse período, a escravidão daquelas pessoas eram libertadas. Podemos usar como exemplo os muçulmanos, poderemos usar como exemplo o povo de Israel, que depois de 7 anos de escravidão, tinha que se interromper o processo de escravidão. Isso tudo, inclusive, está na Bíblia. A escravidão era permitida em casos de guerra, e havia um tratamento de humanidade na perspectiva do escravo que estava dentro do país. Tinha um princípio de humanidade, mesmo no princípio bíblico, mal interpretado pelos rabinos brasileiros, e pastores, e padres, etc., fundamentalistas. Havia um princípio que estabelecia a dignidade humana, que já vinha de outros escritos mais antigos. Depois de 7 anos, o escravo tinha o ano sabático, depois essa lei se modificou, foi para 3 vezes 7, depois para 4, ela foi piorando com o passar do tempo. Mas de toda forma, havia depois de um período de tempo, a possibilidade do escravo ser liberto. Diferente dos princípios do cristianismo mais evoluído, que não havia possibilidade. Uma vez escravo, escravo para sempre. Dentro do contexto da escravidão, estava o castigo físico como educação. Então terminou a escravidão, né? Acabou a escravidão, não tinha mais o escravo como figura do castigo físico. Quem é que assume o posto para receber o castigo físico, para ser educado? A mulher. Então a mulher agora, não tem mais o escravo, agora é a mulher. Normalmente a mulher do branco não ia apanhar. Então essa lei se aplicava mais à mulher do preto, à mulher do negro. Então a mulher, até 1916, inclusive, era defendido pelas leis brasileiras que a mulher poderia ser educada no aspecto doméstico, em casa, pelo próprio marido, né? E essa educação doméstica era plausível através da escolha dos instrumentos que o sujeito escolhesse, de acordo com a ideologia que ele definisse mais correta, dentro daquilo que supostamente seria sua família, sua casa. A partir de 1916, a partir mais especificamente de 1952, quando terminou, houve a modificação no Código Civil, no Código Penal, a mulher deixou de ser objeto do castigo físico na educação doméstica. Sobrou quem no final? Na ponta da linha? As crianças. Ora, a cultura, de acordo com que a interpretação de alguns em Provérbios, que eu vou trazer depois uma live específica sobre este assunto, para nós discutirmos aqui. Eu sou mestre em teologia, então eu vou buscar fontes originais do texto original, porque eu quero desmistificar isso a fundo. Não será feito hoje, eu vou fazer depois uma live específica sobre o equívoco de Provérbios no que diz respeito ao castigo físico imposto a crianças e adolescentes. E vou mostrar aqui para vocês. Quero pegar o original, na tradução original, não essas 2.500 traduções bíblicas que existem pelo mundo aí, confundindo as pessoas e levando as pessoas a serem homofóbicas, racistas, eugenistas, totalmente insuportáveis e chatas. Não é desses que eu estou falando de um contexto original, de acordo com os escritos originais. Voltando para a nossa questão. Então, entendendo por que se perpetuou. Então, as pessoas hoje, elas utilizam o castigo físico porque elas não conhecem outro método. Elas utilizam o castigo físico porque o castigo físico aplaca a ira do adulto, o ódio, o sentimento de vingança, de frustração, de insatisfação com
que aquela situação lhe proporcionou. Elas utilizam castigo físico porque o castigo físico foi assim que elas foram educadas pelos pais. E elas dizem, eu tenho orgulho disso, isso foi uma coisa boa para mim. Então eu vou utilizar isso porque isso funcionou comigo. Mas aí vem a pergunta, funcionou exatamente em quê? O que é que uma criança, seja bem sincero comigo, você que está assistindo aí do outro lado, o que é que uma criança num estado de pavor, porque a criança que apanha está num estado de pavor traumático, um pavor que a criança, o coração vem na boca, o olho fica arregalado, o medo, a insegurança, a frustração, a raiva, a ira, o bloqueio mental. O que é que será que uma criança consegue aprender naquele momento? Nós somos seres racionais, inteligentes. Eu acho que é uma pergunta que não é difícil de responder. Eu tenho para mim que não é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei se você concorda comigo. Mas se você se colocar na frente do espelho e pensar exatamente o que é que você aprende assustado, o que é que você aprende com medo, o que é que você aprende numa situação de desespero, numa situação de pavor? No meu entender, e eu respeito opiniões divergentes, apesar que eu vou mostrar alguns dados depois, no meu entender, a criança não aprende absolutamente nada. Ora, então fica a discussão aí, se a criança apavorada, assustada, não acolhida, não amada, não recebendo afeto, naquele momento de pavor, de desespero, de angústia, de aflição, de abandono, de negligência, porque aquele é um momento em que todas as coisas ruins se fundem numa só. A criança está sentindo dor, ela está sendo fustigada, afligida, ela está desesperada, ela está abandonada, ela está numa espécie de transtorno mental, num vazio, num limbo, não está aprendendo absolutamente nada. Então o que se espera de uma ação, de um instrumento, de um método que provoca todos esses tipos de emoções ruins, pesadas, contraditórias, que não ensina absolutamente nada? O que se esperar disso? Ah, mas eu apanhei e aprendi. A minha pergunta é o seguinte, você aprendeu porque apanhou? Ou aprendeu porque, felizmente, seus pais, além de terem utilizado o castigo físico, também te davam exemplo? Também te davam afeto? E você aprendeu por causa do exemplo que eles te davam, por causa do afeto que eles te davam, e não por causa da surra que eles te davam. Ou aprendeu porque no futuro você decidiu, por uma escolha própria, aprender. Porque o que é aprender? Então a gente vai desmistificando as palavras para construir. O primeiro conceito é esse, alguém... E aí eu vou trabalhar com vocês aqui, discutir com vocês, vocês podem opinar aí, viu gente? Fiquem à vontade para opinar, eu estou acompanhando os comentários aqui, quero que vocês opinem. Uma criança desesperada, angustiada, aflita, apavorada, com medo, insegura, sofrendo, sendo afligida, sendo fustigada, não aprende absolutamente nada. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uma criança que está sendo vítima, alvo no momento da ira, do ódio e da vingança de um adulto descontrolado, não está aprendendo absolutamente nada. Isso é presumir que uma criança que está debaixo de cacete, que é debaixo de palmada, debaixo de chinelada, de cintada, recebendo a taça da ira de um adulto, o despejo, o descarrego, a descarga emocional de um adulto, pressupor que essa criança e esse adolescente está aprendendo alguma coisa é de uma ignorância que não tem tamanho, não tem como medir o grau de ignorância de uma pessoa que defende um tipo de argumento como esse. Se for formado em nível superior, pelo amor de Deus, comprou com certeza o diploma, com certeza adquiriu na esquina, próxima esquina que tinha o diploma. Porque não tem lógica, não tem pressuposto teórico, científico, que possa definir um entendimento desse. Esse é o primeiro ponto que precisa se levar em conta. O segundo é o que é aprender. Para você, alguém pode opinar aí, por favor? Eu estou me sentindo sozinho aqui. Alguém pode opinar aí? Tem várias pessoas assistindo. O que é aprender, na sua opinião? Pode ser 2, 3 palavras, mas opine. É importante para mim. O que é aprender? Vou falar algumas coisas que eu aprendi quando estudei pedagogia, especialização em educação infantil, especialização em metodologia do ensino superior,
que são algumas das especializações que eu tenho, o que eu aprendi sobre o que é aprender. De acordo com Paulo Freire, que é uma das maiores definições do que é aprender para mim, aprender é descobrir. Olha que coisa linda, gente. Aprender é descobrir. Quando você só realmente aprende alguma coisa quando você descobre algo por meio da sua própria reflexão. Aprender não é você impor no outro um conceito. Você chegar e dizer para o outro, olha, isso é verde. Isso aqui tem que ser verde. Você não pode, isso não é aprender. Isso é, no máximo, impor uma ideia ao outro. Aprender é você chegar para o outro e dizer assim, olha, isso é laranja, isso é verde. E depois você olhar para o outro e perguntar para o outro, isso é laranja? E que cor é essa? E que cor é essa? E deixar o outro refletir e pensar, olha, e escolher. Ele pode até escolher que isso é verde, isso é laranja invertido, isso também é aprender. É assimilar conhecimento. Lúcio está dizendo que aprender é assimilar conhecimento. Então, o que é que eu entendo com isso? Que não existe aprendizado sem reflexão. Não tem como aprender sem refletir. E a melhor forma de aprender, então, na perspectiva da educação doméstica, é você colocar a criança para refletir. Onde é que uma criança aprende? Por exemplo, uma criança aprende alimentando um idoso. Como eu postei um vídeo aqui que eu achei de uma sutileza, de uma grandeza, não vi quase ninguém comentando e nem curtindo. Tá aí na página. Pouca gente comentou, pouca gente curtiu, pouca gente se interessou. Mas é de uma sutileza, a criancinha pega uma mamão com a colher e tira um pedacinho de mamão e coloca no que acredito ser avó ou bisavó, porque é uma pessoa de uma idade bem avançada, aparentando aí ter mais de 80 anos. E da maneira que ela põe a colher na boca da avó, ela vai abrindo a boca como querendo dizer assim, olha, vai ter que abrir a boca bem grande desse jeito. É um vídeo curtinho de uns 5 segundos, mas eu já assisti acho que mais de 100 vezes, porque aquilo ali é aprender. A criança está aprendendo na prática uma vivência, alimentando o que seja um idoso, nem que não seja seu parente, pode ser uma pessoa que está no hospital, que também vale. Então, como é que eu posso ensinar? Você tem que ter tempo para levar teu filho com a pessoa que é idosa que está com você a um hospital, para levar seu filho a uma instituição de abrigamento para idosos, um velório, a uma situação em que ele viva a vida e que ele veja a vida na sua totalidade, que há muitas pessoas escondendo algumas coisas das crianças, e as crianças simplesmente não estão aprendendo. Exatamente, Lois Lane. Ele tem um adulto ali filmando o que ele está fazendo. E possivelmente, como eu conheço o ser humano, e principalmente na idade da infância, que é a idade em que a criança mais aprende, é na infância, naquela idade, entre o seu nascimento e os 10 anos de idade, as virtudes são aprendidas aí. Depois dos 10 começa a vaidade, a época da vaidade. Então, teoricamente, cientificamente, se ensina uma criança virtudes, valores, né? A gente nem devia estar falando de valores numa página de serviço social, mas infelizmente chegamos nesse ponto e aqui estamos e vamos continuar falando. Quem achar ruim é só descurtir a página. E vá com Deus e tenha sucesso na vida. Nós estamos discutindo isso aqui. Vamos continuar porque é importante. Do 0 aos 10 anos que se constrói isso. Depois entra o período da vaidade. E algumas crianças já começam a ficar mais vaidosas a partir dos 8, 9, né? Varia um pouco aí. Tem daquelas que vão até os 14 ainda na idade de aprender virtude, de aprender qualidades e valores. Quando entra na idade da vaidade, não aprende quase mais nada. Aí já vai descobrir o mundo da maldade. Mas na perspectiva de outros valores que também são importantes, mas que não constroem mais a personalidade. Então, em tese, conforme se estuda e se conhece o desenvolvimento psicogenético das crianças, ele vai acontecer de forma mais interessante até os seus 10 anos, no máximo 12 anos.
A partir daí já entra a adolescência, entra o período da vaidade, mistura tudo, vários outros hormônios começam a aflorar na vida da pessoa e aí fica totalmente diferente o aprendizado. Então, se você quer realmente educar seu filho, você tem que mostrar o mundo para ele na idade em que ele está interessado nas virtudes, em ajudar o próximo, em compartilhar o pão, em ser afetivo, em ser carinhoso, atencioso, educado, respeitoso. Tudo isso se aprende principalmente através do exemplo. Então, se a aprendizagem é uma descoberta, eu descubro porque observo. E se eu observo, é porque eu estou refletindo. Então, mesmo uma criança calada, ela está refletindo o mundo à sua volta. Está reproduzindo o que acontece na sua volta. A reprodução do que acontece à volta é o principal instrumento de aprendizagem para uma criança. Então, se a criança vive num mundo conflituoso, de gritaria, de zoada, de barulho dentro de casa, não pode se esperar que ele reproduza outra coisa. Se ele vive um mundo de mentira, de ignorância, de agressão, de ataques verbais contínuos, não pode se esperar outra coisa. Desorganização, não pode se esperar outra coisa. Que ele vai reproduzir aquilo que está à sua volta. E aí tem outro princípio, que é o princípio do afeto. E são entendimentos que vão se construindo. Uma construção teórica bem simples. Quanto mais a criança tem representatividade afetiva num sujeito, mais ele tende a imitá-lo. Então, se os pais têm um significado afetivo, representatividade afetiva para a criança vai imitá-la. E aí, se o pai tiver valores, a criança vai reproduzir esses valores. Se o pai é mentiroso, a criança vai reproduzir o princípio da mentira. Se o pai é rancoroso, a mãe é rancoroso, é irado, é iracundo, é astucioso, malicioso, do tipo que esbraveja, explode com facilidade, a criança vai reproduzir isso, porque ela vai entender que para ter poder nas relações de poder intrafamiliar, tem que bater o pé, tem que gritar, tem que espernear, porque é assim que o mundo à sua volta funciona. Primeiro ponto. Agora, se a pessoa que é o princípio, o objetivo, a pessoa que é a figura de representatividade, a figura de representatividade afetiva pode não ser o pai e nem ser a mãe. Ou seja, quando o pai e a mãe são afetivamente distantes, negligentes, a criança pode desenvolver uma outra pessoa como objeto da sua representatividade afetiva, que pode ser um amigo da escola, que pode ser uma pessoa de um outro lugar, um parente distante. Renato Galdino, estamos falando de relações sociais intrafamiliar. Já estudou sobre este assunto? Sabe do que se trata? Ou está opinando de uma coisa que você não entende? Relações sociais intrafamiliar. Recomendo que você estude e depois volte aqui com a contribuição, ok? Então, na perspectiva das relações intrafamiliares, é necessário entender que a criança reproduz as relações sociais daquilo que está à sua volta. Reproduções sociais na superação de preconceitos, reproduções sociais no fortalecimento de vínculos afetivos, reproduções sociais no respeito ao diferente, na superação do racismo e principalmente no respeito aos idosos, que é um problema recorrente que nós vamos ter muito grande na próxima década, que já será resultado da violação do direito das crianças que hoje já são adultos. Então, quando eu digo, eu já publiquei aqui na página, então as ignorâncias que aparecem são muitas, as pessoas, infelizmente, têm preguiça de pensar, utilizar o raciocínio lógico para chegar a construir um pensamento. Ele já vem logo fazendo um juízo de valor. Meu Deus, eu nunca vi isso. Se eu nunca vi é porque não existe. Talvez você nunca viu porque a sua escola rasa, seu professor raso, as pessoas que passaram, os seus supervisores de campo e acadêmico igualmente raso, nunca te provocaram o senso crítico. E aí quando você vê algo novo, você regala logo o olho, né? Como eu lancei o curso de escuta especial aí, tem um monte de gente perseguindo, falando mal do curso,
detonando o curso. Mas quem está fazendo o curso está gostando do curso. Mais tarde, hoje ainda vou fazer 2 webinars lá. Vou gravar 2 aulas pelo menos lá. Uma sobre a lei 13431 e outra sobre a nota técnica do Maurílio Castro de Matos. Então quando terminar aqui eu já vou para lá. Então é necessário que nós possamos começar a pensar a respeito, como disse Yamamoto, para além do serviço social. Observando que a mesma coisa que é feita de um jeito, com um olhar psicologizado, pode ser feito com um olhar de assistência social. Apenas a forma como observado. Eu não vou trabalhar os traumas da criança, mas vou trabalhar com as relações sociais. A construção de bases teóricas para a superação na questão das relações de poder intrafamiliar, ideias, discussões dialéticas, maiêuticas, que possibilitem um entendimento e uma emancipação e empoderamento daquelas pessoas que estão sendo objetos de intimidação, de exclusão social, de subalternização social nas relações sociais. A criança é, neste momento, a vítima dessa subalternidade dentro das famílias. E quando ela vai para a escola, que é um espaço de liberdade, ela não sabe o que fazer com a liberdade. Então, porque ela não aprendeu em casa a lidar com a liberdade, porque lá não tem, ou se tem, que aqui nós temos 2 extremos, né? A casa que é extremamente arcaica, em que se abrir a boca apanha, e às vezes tem vínculo afetivo e às vezes não tem, e a casa que é extremamente livre, mas que não tem vínculo afetivo, portanto não tem orientação, ou seja, a liberdade ela não existe, o que existe é uma anarquia, que liberdade é diferente de anarquia. A liberdade de fato, que é o direito à integridade física da criança, e eu quero falar sobre isso, são tantos assuntos sobre isso é tão grande, que a gente vai embolando muitas coisas aí, talvez fique faltando alguma coisa. Mas a liberdade como tema central, que é um dos princípios fundamentais do serviço social, precisa ser discutida na perspectiva das relações de poder intrafamiliar. Porque a criança que não tem liberdade, ou a criança que não tem liberdade porque sofre abuso, castigo físico, violência, agressão e ódio dentro de casa, ou que não tem liberdade porque não tem vínculo afetivo, não apanha, mas também não tem vínculo afetivo, quando ela chega na escola e descobre que lá ela tem liberdade para fazer o que ela quiser, ela vai pintar o banheiro, ela vai quebrar tudo, ela vai praticar o vandalismo, porque ela não sabe o que é liberdade. Exatamente, Lúcia. Nós adultos somos o espelho da criança, adolescentes em família, quando a criança tem em nós a identidade afetiva representativa. Não é sempre que a criança tem na família o espelho. Às vezes o espelho dela é um estranho, um primo, um tio, a pessoa que dá afeto à criança que é o espelho dela, que representa afetivamente. Às vezes é o traficante do outro lado da rua, que é a pessoa que reconhece a identidade, que valoriza. Não, você é forte, você é inteligente, você vai dar bom, você consegue. É naquela criança, é naquela pessoa, que às vezes é um coleguinha da escola, às vezes é um estuprador, às vezes é um abusador. É nesse objeto de identidade representativa da afetividade que a criança vai se espelhar. Deveria ser os pais, mas nem sempre é os pais. Às vezes dentro de casa só tem truculência, ódio, humilhação, palavra de depreciação, bullying. Aí a criança não tem como se espelhar num pai que ela odeia. E odeia porque não recebe nada de afetividade. Tentou uma vez, 2 vezes, só ódio, só rancor, só ira. Então ela vai se representar em outro. Ela vai escolher a sua linha de representatividade social em outro. Então ela vai formar novos grupos sociais de representatividade. Isso aqui não tem nada a ver com psicologia, gente. Isso é relações sociais. Tem que alguém estiver aí achando que isso tem relação com psicologia? Não. São relações de poder, relações sociais de poder. Então, se ela não tem representatividade dentro de casa, ela não é representada e não se sente representada em ninguém, exatamente, Loislene. Então,
Se você não consegue ser afetivo, olhar no olho do seu filho todo dia para dar um beijo e dar um abraço, principalmente na idade aí entre 0 a 10 anos, que é a idade mais importante, depois disso aí, pouca coisa pode ser feita. Depois dos 10 anos, gente, olha, isso é científico, pouquíssima coisa pode ser feita. Mas até os 10 anos tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, afeto, compreensão, carinho, acolhida, principalmente quando erra. Eu já falei isso aqui. A criança, quando erra, ela está num momento de fragilidade. Nenhuma criança erra e está ciente ou não ciente de que errou. A maioria delas sabe que errou e que está encrencada. Isso é passível. Então, o primeiro ponto, se a criança não entendeu que errou, é você mostrar ela que errou. Em seguida, no momento que ela reconheceu o erro, que você mostrou para ela, explicou por que aquilo é errado, você tem que ser afetivo. Beijá-la, abraçá-la, enchê-la de carinho, porque essa construção de poder vai transformar você no espelho, no objeto de representatividade afetiva. E a partir de então ela vai te imitar. Aí não basta só isso, você tem que ter bons exemplos, porque se você se transformou no espelho do seu filho, você é um beberrão, um fumelão, você é uma pessoa que não tem virtude nenhuma, até porque não te deram quando você precisava, e aí você não construiu esses valores. E não quer dizer que você não tem uma vida de lazer, não tem a sua vida independente. Isso não tem nada a ver com controle nem com comportamento, mas tem a ver com exemplos que de fato tem que ter na formação da identidade de uma pessoa. Você pode ser livre e ainda assim ser honesto. Você pode ser uma pessoa de um pensamento livre e ainda assim ser ético, que é importante. A construção ética leva um filho de uma pessoa que bebe a dizer para o pai: meu pai não beba, que beber é ruim, e eu não vou beber, meu pai bebe, mas eu não vou beber. A construção ética de uma pessoa que fuma pode levar o filho a entender que fumar é ruim, e a criança escolher não fumar, mesmo o pai fumando. E a construção não ética leva uma criança de um casal que não bebe a beber, porque não teve construção e representatividade ética, ela se representou em um outro, criou a sua identidade representativa, afetiva, uma outra pessoa, porque não tinha afetividade dentro de casa. E é importante frisar que a criança dificilmente vai conseguir entender rigidez como afetividade. Rigidez não é afetividade. Disciplinamento não é afetividade. É importante separar os conceitos. Muita gente não consegue. Você vai observar aí nos argumentos digitados na página que a maioria deles não consegue separar Deus de afeto. Deus é importante, mas Deus não tem nada a ver com afeto. Deus na vida das pessoas é importante, mas se você precisa usar Deus toda vez que vai falar a palavra amor, o seu amor é duvidoso. Que não é seu, é de Deus. O de Deus eu conheço. O de Deus eu sei que existe, não tenho dúvida do amor de Deus. Eu quero saber do seu. Ele existe de fato? Ou toda vez que você vai falar a palavra amor, você tem que se figurar em alguém maior para conseguir sustentar essa palavra. Então você tem um problema. Alguma coisa em você está errada. Se toda vez que você vai falar em educação doméstica, você tem que falar em disciplina, em rigidez, você de fato não sabe o que é educação doméstica. Você não consegue acreditar que só o afeto seja suficiente para educar. Você nem devia ser mãe, nem devia ser pai. Se você não acredita no amor, gente, se a gente não acredita no amor como suficiente, escute bem, se o amor não é suficiente, o que é suficiente então? Se eu tenho que ficar mais, porém, no entanto, todavia, então não funciona. Não é afeto, não é amor. É porque você tem problema para lidar consigo mesmo na perspectiva do amor. Você tem problema com amor próprio. Você tem problema em dizer eu te amo. Você tem problema em revelar os seus sentimentos, como eu ainda tenho alguns, como a maioria de nós tem. E não é feio a gente reconhecer isso. Não é feio a gente falar que tem dificuldade para amar. Muito pelo contrário, esse é o início da superação desse obstáculo nas relações sociais. É você reconhecer que você tem dificuldade, que você é uma pessoa marcada pelo tempo, marcada pelas decepções, marcada pelas feridas. Não pode ser motivo para justificar, mas tem que ser o princípio, o início da superação, da evolução, é você reconhecer que existem muitas feridas em você. Eu sou a marca da ferida. Eu não tive amor afetivo. Então eu tinha tudo para ser um defensor
da violência doméstica, do ódio doméstico, da agressão doméstica como instrumento de educação. E eu não sou. Não sou porque não funcionou comigo. Tudo que eu aprendi porque alguém me deu a mão. Eu aprendi porque quando fui menor de rua alguém me deu um prato de comida. Foi o que eu aprendi. Escolhi ser assistente social por causa de um prato de comida. Eu escolhi ser assistente social porque alguém foi assistencialista comigo. Alguém praticou assistencialismo comigo. Por causa disso eu escolhi ser assistente social. E sou muito grato pela pessoa que foi assistencialista comigo. Sou muito feliz hoje. Eu tenho muita gratidão no meu coração porque alguém um dia foi assistencialista comigo. Porque se essa pessoa não tivesse sido assistencialista comigo, eu não tinha me tornado assistente social. Então o assistencialismo de alguém que marcou minha vida no passado me fez dizer, um dia eu quero ser como essa pessoa. Eu tenho certeza que ela sabia que o que ela estava fazendo não era correto, que ela é extremamente competente, mas mesmo assim ela disse, eu não tenho o que fazer por você, a única coisa que eu posso fazer por você é isso. Na época não havia instituições para abrigamento a criança. E eu sou muito grato a essa pessoa. E não foi uma vez, foram várias vezes. Eu passei a admirar essa profissão e essa profissão passou a fazer parte dos meus sonhos. Eu sabia que não havia possibilidade nenhuma e na minha mente era o entendimento de que não podia um homem ser assistente social, né? Um homem ser assistente social, só tem mulher sendo assistente social, mas eu quero ser assistente social. E eu lutei muito para chegar aqui. Não foi uma coisa que se construiu do dia para a noite. Foi um trabalho contínuo. Levei bem uns 15 anos para conseguir. Para dizer para vocês o seguinte, que castigo físico não educa ninguém. Ódio, agressão, ira, não educa. O que educa é um abraço. Isso aí é um instrumento de poder. Um instrumento que transforma pessoas. O abraço transforma pessoas. Um beijo numa criança que cometeu um erro, esse é um instrumento que transforma pessoas. Que educa, que faz a criança sentir que aquela pessoa que está ali, que foi vítima do erro que ela cometeu, talvez se você tivesse beijado antes, ela não tivesse errado. Se você tivesse abraçado antes, ela não tivesse errado. Mas mesmo que você a abrace 500 vezes e ela erre, ela continua sendo digna e merecedora apenas do seu abraço e do seu beijo. Isso está na lei. A lei diz que a criança, toda pessoa tem o direito à integridade física. Tem o direito à integridade física, psicológica e emocional. Está na lei. Por que as pessoas não conseguem perceber isso? E as pessoas só conseguem ver o lado mais amargo da vida, o lado mais cruel, mais duro. Escolher o lado mais ruim, mais escuro, o lado da dor. Então você pode fazer diferente. Você tem como fazer diferente. Basta você querer fazer diferente. Você dizer assim, não, agora você já tem... Mas isso é uma questão o fato social ele é tão coercitivo, generalista, exterior a nós, eles nos obriga a fazer aquilo que a gente não quer. Alguns de vocês não querem. Alguns de vocês que vão assistir esse vídeo não querem serem odiosos com seus filhos, agressivos, violentos. Vocês fazem porque é impositivo, é instintivo. Já está marcado no instinto de vocês que vocês têm que ser assim, porque vocês fizeram assim com vocês, seus avós e bisavós fizeram assim com vocês. Então, é uma resposta instintiva e automática, e em função disso você deixa de acreditar no amor, ou passa a colocar poréns e no entantos e todavia no amor, dizendo que o amor verdadeiro é aquele que castiga, é aquele que faz sofrer. Isso não é verdade. Isso não precisa ser verdade. Existem outras formas de ver essas realidades, de ver essas construções sociais, de modificar. E se você modificar, um ciclo vai se quebrar.
Se você modificar a forma como você se relaciona com seus filhos, o principal beneficiado vai ser você. Eu falo isso por experiência própria. Se você modificar, você mesmo vai dizer assim, nossa, como isso é bom. Como isso é importante. Michele, eu sempre gosto das suas contribuições aqui, mas eu sempre gosto de fazer algumas lembranças aqui que a gente não pode esquecer. Nós não estamos aqui tratando de questões psicológicas, e sim de relações sociais intrafamiliar, que são parte do nosso aporte teórico dentro do serviço social. Eu sei que você não falou por mal e, de fato, não deixa de ser verdade o que você disse, certo? O que você disse é verdade, só não é da nossa alçada tratar de questões psicológicas. Nós estamos falando de relações de poder intrafamiliar, relações sociais de poder intrafamiliar, tá bom? Só lembrando os demais participantes daqui que às vezes confundem isso. Não é que não exista, existe, mas não é da nossa alçada. Então, nas relações de poder, quando você distribui o poder, você gera na criança o princípio da liberdade, o princípio da responsabilidade, do compartilhamento do saber, da amabilidade, da cordialidade, da responsabilidade pelo seu entorno. Isso fortalece o princípio do não vandalismo, ou seja, a criança deixa de ser vândala quando ela entende que o bem público também é seu patrimônio, assim como em casa ela tem o seu patrimônio. Mas a criança que vive numa família em que ela escuta, quem manda aqui sou eu, quem toma as decisões aqui que sou eu, a última palavra é a minha, o tempo todo, e vive amordaçada e coagida dessa forma, dificilmente ela vai conseguir superar o instinto do vandalismo quando estiver fora de casa. Então, o que é que se pode fazer? Evoluir. Não há outro caminho. E como é que se evolui? Substituindo. Em vez de beliscar, você beija. Em vez da palmada, um abraço. Em vez do grito, uma acolhida. Baixa na altura da criança, olha nos olhos, respira, conta até 10 e pergunta para ela o que foi que você fez aqui. Espera a resposta, tenta entender, sorri. Eu sei que é difícil, não é fácil, às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, uma jornada longa de trabalho, aí chega em casa e encontra aquela situação, às vezes é mais de um filho, é 2, 3, mas tenta evoluir. Depois você vai agradecer a si mesmo, você vai bater nas suas costas e falar, olha, realmente valeu a pena. Realmente foi importante que eu fizesse isso. Principalmente quando você estiver mais velho, quando você perceber que a afetividade que você distribuiu voltou para você. Que tudo volta. Não se engane. Tudo volta. O ódio que a gente distribuiu, um dia vai voltar. E o amor que nós distribuímos, o afeto, o perdão, nas relações sociais, eles também vão voltar com a gente um dia. Um dia eles vão aparecer. Um momento em que você foi complacente, que você foi condescendente, mas também um momento que você foi iracundo, odioso, violento, agressivo, tripudiador, que você praticou bullying. Tudo isso um dia volta. Um dia bate na tua porta novamente. É uma questão, e se a gente está falando de família, porque tudo isso a gente leva para o aprendizado intrafamiliar. Essas palavras que eu estou dizendo aqui para vocês, se você tem que sempre tomar cuidado para não ir para o lado da psicologia, sempre tratando das relações sociais. Inclusive orientar os usuários nessa perspectiva para entender, não tem nada de psicológico nisso, gente. Tá bom, se você acha que tem que fazer um acompanhamento psicológico, não vamos desmerecer a psicologia, que é fantástico, mas ela tem uma abordagem diferente. Infelizmente eu digo, assim como no serviço social,
Na assistência social, na psicologia também tem profissionais que vão falar de disciplina, de rigidez, que vão falar de outras perspectivas não evoluídas de uma psicologia ainda arcaica. Então, em todas as profissões tem assim, como tem médico que não sabe aferir uma pressão, tem advogado que não conhece o Código de Processo Civil, tem juiz que não conhece o Código de Processo Civil, que não conhece a Constituição, que não conhece os direitos sociais. Então, em todas as profissões tem. Mas tem bons psicólogos que também vão contribuir e muito na perspectiva das relações de poder intrafamiliar dentro do conceito de traumas psicológicos, que são muitos oriundos da violência doméstica. Mas vocês vão ver muitos psicólogos, inclusive na internet, dizendo que o pai tem que bater no filho. Isso é de uma vergonha absurda, né? É de uma vergonha um psicólogo chegar a uma situação, ou um assistente social, a substituir o afeto, né, que traduzindo numa linguagem mais popular, o amor pelo ódio, pela agressão, pela violência, justificável contra crianças e adolescentes, é de uma ignorância que não tem tamanho. Mas nós vamos evoluir, eu sei que nós vamos evoluir, né? Nós vamos chegar nesse ponto, de um olhar para nós e dizermos assim, realmente evoluímos, o Brasil evoluiu, as pessoas evoluíram, a sociedade evoluiu. Nós estamos aí agora com um quadro de abandono de idosos que vai aumentar muito na próxima década, que já é resultado desses vínculos afetivos fragilizados ou inexistentes que aconteceram. Então, quando a gente observa o abandono do idoso, o vínculo familiar é um deles. O vínculo familiar afetivo é um dos motivos que levam ao abandono. É claro que tem outras questões da perspectiva social que levam a pessoa a não desenvolver vínculos familiares e afetivos, questões refrações da questão social. Não pode romantizar e nem focar numa coisa só. São vários, mas um deles, é isso que eu tenho sempre dito aqui, um dos principais, inclusive, é a falta de vínculos familiares. E essa falta de vínculos está estabelecida principalmente porque as famílias brasileiras estão defendendo de unhas e dentes a agressão, o ódio e a violência como instrumento de educação doméstica. E se 57,3% das famílias brasileiras são compostas de mulheres que que foram abandonadas pelo marido, pelo companheiro, então essas mulheres continuam defendendo uma ideologia que só interessa ao machismo, que essa ideologia do castigo físico ela é patriarcal, ela é do patriarcalismo, daquele tipo de família mantida por homem e mulher, casal de família tradicional, né? Que não deve deixar de existir, mas que não pode ser um único. E esse tipo de conceito do patriarcalismo só interessa ao homem, não interessa à mulher. Esse conceito de violência, de agressão, é um conceito machista. Ele primeiro é feudalista, depois ele é escravagista. Quando terminou a escravidão, ele se tornou machista e continua até hoje. Patriarcalista, machista. Não deveria jamais ser defendido por mulheres. Então, quando eu vejo uma mulher defendendo esse tipo de ação, normalmente ela só consegue fazendo conjugações verbais e adjetivas que expressam que ela acredita no amor, mas, porém, todavia, no entanto. E quando eu vejo sendo defendida por profissionais também, sempre que você faz a leitura da frase, ela sempre faz junções com esses conceitos, demonstrando que ela de fato não acredita na outra possibilidade. Ela só acredita em uma. Ela usa o outro para não ficar feio. Obrigado, Marta, Dida, todos que estão participando aí. Ela só utiliza a Lúcia, que sempre está presente, aí a Ruth, né? Muito obrigado. Tem várias pessoas que estão sempre presentes. Então ela está demonstrando que ela só acredita nesse outro para não passar vergonha, para não ficar feio. De fato, ela não acredita. Porque quem acredita no amor não precisa de porém, não precisa de todavia, não precisa de mais. Não tem mais. O afeto não tem mais. Não tem que fazer emenda, remendo. Agora, ele não é instantâneo. Ele não funciona do dia para a noite. Ele não é miojo. É um processo que precisa, a primeira mudança tem que acontecer em mim. Né? Então, quem assiste aí os programas da Super Nani e de outros profissionais da área que trabalham com criança, sabe que a mudança na família
dentro daqueles procedimentos, ela só acontece quando o adulto muda. Enquanto o adulto não muda, a mudança não acontece. Então você vai ver eles aplicando metodologias, instrumentos e técnicas sobre as crianças, mas o resultado não chega. E às vezes chega muito pouco. Mas quando ela muda o objetivo, o alvo e passa a focar no adulto, aí as crianças começam a sentir o refrigério e as mudanças e elas rapidamente se adaptam. Isso é incrível. Não é a criança que tem dificuldade de readaptação. É isso que precisa entrar na mente das pessoas que não entram. Quem tem dificuldade de readaptação é o adulto. Se o adulto readapta, em pouco tempo a criança readapta junto com ele. Ô Marta, que bom que sua mãe tinha um pensamento bastante evoluído assim, né? Parabéns, você teve uma mãe que eu gostaria de ter tido muito. Gostaria muito mesmo de ter tido uma mãe assim. Parabéns, viu? Então, a criança, ela não tem dificuldade de se readaptar, ela aprende rápido. O adulto que tem dificuldade de aprender, ele não quer aprender, ele fica teimando na mesma burrice, no mesmo erro, na mesma ira, no mesmo método falido que não deu certo, não vai dar certo. Ele fica ali agarrado que nem uma formiga cortadeira numa folha e não sai de jeito nenhum, né? A criança não. A criança, se você mudar, quem assiste esse programa sabe, nem sempre funciona, né? Quem assiste o programa sabe também que nem sempre funciona. Exatamente, Daiane. Olha que contribuição. Não existe criança problema, existem pais problemas, né? E às vezes a gente que trabalha aqui no serviço social tem que expandir essa questão aí do pais problemas, que às vezes é desemprego, às vezes é situação financeira ruim, vícios, dependência psicoativa e outras coisas, né? Então a gente precisa fazer esse olhar aí para entender as expressões da questão social, para não parecer que nós estamos aqui só falando de comportamento, não tem relação com comportamento. Também não deixa de ter, infelizmente não deixa de ter, mas fazendo um olhar de totalidade, a gente abrange as outras questões para inserir na política pública, para fazer aquilo que nos compete, que é de nossa alçada, atribuição e competência nas políticas de assistência social. Então, partindo desse princípio, a criança aprende. Então, se você evoluir, a criança também vai evoluir automaticamente. E quem assiste os programas que eu falei, elas nem sempre dão certo. Por exemplo, quando o pai não aceita os procedimentos e métodos, a Supernanny simplesmente ela não anula o programa. Ela simplesmente, os pais não aceitaram, a metodologia não funcionou, não deu certo, e aquela família não passa pela transformação que o programa almejava. Isso é muito simples. Uma discussão como essa que nós estamos fazendo aqui, nem todo mundo vai aceitar, isso é compreensível. Você não tem obrigação de aceitar, mas você não tem como criar argumentos para desmontar o que eu estou dizendo. Então, no mínimo, isso aqui vai ficar beliscando a tua mente, porque você não tem como contra-argumentar, né? No post morto, que está sozinho lá na página, aparece um monte de gente para digitar e dizer assim, eles caem por causa disso, por causa daquilo. Cadê que não aparece aqui? Muitos estão aí, passaram por aí, saíram, porque não concordaram, né? Muitos ainda estão quietinhos, ó, com a boca zipada, não dizem nada, porque sabe que se disser alguma coisa aqui, eu vou desmontar o seu argumento. Então, no post morto lá, é fácil você falar, eu vou lá, digito umas palavras, você vem aqui, digita a sua discordância embaixo e cai fora, né? E depois faz a sua tréplica, a sua réplica e igualmente cai fora. Então, lá é fácil. Um post tácito, que está lá na página, que não consegue se defender, não consegue contra-argumentar, é fácil. Por que tu não vem aqui? Fica o convite aí, assine a live, a transmissão, venha dar a sua opinião aqui. Eu vou mostrar para você como você não consegue sustentar um argumento intelectível, inteligente, teórico, religioso, qualquer que seja, no conceito, de qualquer conceito que seja sobre esse assunto aqui, que vá na contramão daquilo que eu estou dizendo. Chega de violência, de agressão, chega de ódio contra crianças e adolescentes no Brasil. Essa é a perspectiva daquilo que nós estamos tratando aqui, estamos discutindo aqui. Eu não sou dono da verdade, você pode até me apresentar um argumento. E para encerrar aqui, eu gostaria de falar o seguinte, eu vou trazer depois aqui um vídeo para vocês sobre o texto de Provérbios. Quero pegar o original para mim trazer aqui para vocês, tá bom? Vou pegar o original
a tradução, para a gente ver a origem, né? Que é o original foi escrito da direita para a esquerda, não tinha vírgulas, não tinha consoantes, para ter 1000 interpretações. E as pessoas se aproveitam disso, infelizmente. Então, um texto que não tinha, as palavras não tinham espaço, eram tudo emendado, escrito da direita para a esquerda, sem vírgula, sem acentuação e sem consoantes, veja bem, é bem complexo, né? A gente vai discutir isso aqui depois, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram, desculpe se eu falei alguma coisa que não lhe agradou, mas infelizmente é isso que eu penso, e você pode pensar diferente. E pode até opinar aqui, eu tenho direito à tréplica e você à réplica, e cada um fica com a sua opinião. Não tenho intenção de convencer você, é importante que você se descubra, e não que eu te convença. Se eu te convencer, lá na frente o outro pode te convencer, não vai dar em nada, né? Mas é importante que você se descubra. A descoberta é um aprendizado, e não a opinião do outro, né? Então, se você se descobrir, você realmente vai aprender. Se você acatar a minha opinião, você não aprendeu absolutamente nada, tá bom? Agora eu vou para o curso de escuta especial, que eu vou gravar 2 aulas ao vivo lá. Uma sobre a Lei 13.431, que é a lei de escuta especial de criança e adolescente, e outra sobre a nota técnica do Maurílio Castro de Matos, também sobre escuta especial. Obrigado, Cibele, Kelly, todos os demais participantes, todos vocês, Lúcia, Daiane, Luciene, Dida, Norma, todos vocês, Conceição, Marta, muito obrigado a participação de vocês, viu? Fiquem com Deus aí e continue orando, rezando, intercedendo por mim aí, fazendo a sua prece. Ainda estou em tratamento desse olho aqui, tá bom? Fiquem na paz.